Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes, estamos começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre plataformas digitais. Isso mesmo, essas plataformas que estão disponíveis para o nosso trabalho, para a pesquisa, para a nossa diversão, para as nossas vendas e para tantas outras utilidades. Olha aí na sua TV ou no seu celular e vamos acompanhando para você entender um pouco sobre a importância das plataformas, sobre esse tema que é tão presente em praticamente todos os momentos da nossa vida. Então, as plataformas digitais, elas mudaram a forma como nós nos comunicamos, consumimos conteúdo, estudamos e até trabalhamos. Então, vamos entender melhor essas plataformas que fazem parte do nosso dia a dia. Por que a gente está falando sobre esse tema na nossa aula de hoje? Embora a gente já tenha muitas habilidades em falar sobre isso, em usar mesmo as plataformas, que são ambientes virtuais, que transformaram como a gente interage, como a gente consome, trabalha. Então vamos pensar nos aplicativos de comida, nos aplicativos de filmes, de vendas online e redes sociais que nos conectam globalmente todos os dias. Impossível a gente falar de plataforma e não falar das redes sociais que conectam a gente para o outro lado do mundo até. Então a gente está globalmente conectado às pessoas, apesar da distância. A gente fala com a nossa família, eu acredito até que a plataforma digital, principalmente a de comunicação, as das redes sociais, nos aproximou de familiares que moram em outros lugares muito distantes da gente e fez essa conexão através de videochamadas, mensagens, fotos. Então, tudo isso nos aproximou e, ao mesmo tempo, há quem diga que também distanciou presencialmente. Vamos, então, acompanhando aí. Olha esses tipos essenciais de plataformas digitais. A gente vai falar de alguns, porque a gente sabe que são muitos aplicativos, muitas plataformas que estão disponíveis para que a gente possa fazer uso. Então, existem tipos de plataformas digitais, como as redes sociais, como o Instagram, né, que aproximam pessoas, permitem o compartilhamento de ideias e de conteúdos. Já o de comércio eletrônico, como a Amazon, né? Mercado Livre, facilita a compra e a venda de produtos sem sair de casa. E cada tipo de plataforma tem um papel importante nesse ecossistema. Então, aí estão, né, as redes sociais, que é de conectar pessoas, compartilhar ideias e conteúdo. E aí tem algumas, Instagram, WhatsApp, né? O do comércio eletrônico, que é utilizada para fazer compras ou vender produtos online. E aí tem diversos exemplos, inclusive os que estão de aplicativos para solicitar comidas, os deliveries, né, por exemplo. Os serviços compartilhados, como é o acesso a bens e serviços. O exemplo é o Uber, que a gente utiliza para locomoção, para solicitar meios, né, de locomoção. E aí nas localidades, nas cidades, tem vários outros aplicativos, outras plataformas que desenvolvem aplicativos que podem ser utilizados especificamente dentro dessa cidade, desse estado, como é o caso dos aplicativos que são muito localizados, que tem aqui em Rio Branco, mas não tem nas cidades do interior, por conta da demanda, né? Ou porque os criadores desse tipo de plataforma criam algo muito local, para aquela circunstância ali, para a situação do município, do lugar onde vive. Então, aqui estão algumas das plataformas digitais que são essenciais, que são essas mesmo de comunicação, as redes sociais, a de venda, né? Tanto para comprar quanto para vender, e as plataformas de serviços compartilhados. Vamos dar uma analisada nessa plataforma de comércio, que é a e-commerce, que é a loja na sua mão.
Então, são várias lojas virtuais que conectam vendedores, empresas e empreendedores e compradores, né? Então, são plataformas como a Amazon e o Mercado Livre que facilitam transações de produtos e serviços online na palma da sua mão. Então, são várias empresas que estão dentro desta plataforma para vender os seus produtos. Então, eu posso citar essas duas aqui, como a Amazon, por exemplo. Nem sempre os produtos são de fato dessa empresa, mas de responsabilidade dela para a venda, para a comercialização. Então, tem vários empreendedores que colocam os seus produtos dentro dessa plataforma para que sejam vendidos. E aí, na hora da distribuição, a responsabilidade é das empresas que fazem de fato as suas vendas. Então, essa aqui é um formato de plataforma digital que é utilizada para as vendas. As redes sociais que conecta pessoas, conecta ideias, né? Vocês olhando para o design aqui da nossa aula, para toda a imagem, vocês já conseguem entender um pouco do que a gente está falando. Então, como essas redes, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o X, conectam bilhões globalmente. Então, elas permitem interação, troca de informação e conteúdo entre pessoas, empresas e criadores, moldando essa comunicação moderna mesmo, né? Então, as redes sociais, elas são um fenômeno global e elas conectam pessoas de diferentes lugares, promovem debates, espalham informações e até inspiram movimentos culturais. Mas, além dessa conexão, existe todo um sistema por trás que faz tudo isso acontecer, que são os algoritmos. Então, assim, gente, mesmo a gente tendo essa consciência da grandiosidade dessas redes que conectam pessoas e ideias, a gente também precisa estar muito atento, conhecer essa realidade por trás das plataformas digitais, de redes, né, de conexão de pessoas, para a gente estar analisando o conteúdo que a gente consome, porque nada é por acaso, gente. Muitas das vezes os algoritmos, por exemplo, são conteúdos que estão sendo discutidos naquele momento a nível global e que gera muito engajamento e que às vezes a gente tira tudo aquilo como uma grande verdade. Por trás de tudo isso é uma forma de engajar que o influenciador, né, está utilizando, ou o empresário, um publicitário está utilizando para engajar, para ganhar monetização, visibilidade, né? Então, vai usando esses ganchinhos que estão disponíveis aí nas plataformas de redes para poder ter bilhões de pessoas acessando aquele conteúdo. E não necessariamente ele é tão relevante assim. Então, é importante estar consciente do que está por trás das redes, do que faz as pessoas se conectarem tanto, interagir tanto nessas plataformas. Então, gente, olha, conteúdo e algoritmos de engajamento. Então, criadores postam fotos, vídeos e textos. Os usuários vão lá interagir, curtir, comentar. E esses algoritmos, eles personalizam seu feed com base nisso, visando maximizar seu tempo na plataforma. Então, tudo isso é uma estratégia de você estar ali o tempo todo consumindo aquele conteúdo. Então, são estratégias mesmo para fazer você ficar preso àquele material que está sendo divulgado. É importante conhecer para você saber de forma consciente, né, utilizar todos esses serviços, essas redes de uma forma consciente, principalmente você que é estudante, que tem metas, né, que tem aí o objetivo de passar num concurso, passar no Enem, né? E aí quer utilizar o seu tempo de uma forma mais proveitosa. Então, é importante conhecer isso para você não ficar preso em engajamentos mesmo e deixar de cumprir com aquele seu sonho, né? Com as suas estratégias para a realização do seu sonho. Então, continuando, gente, plataformas de serviços compartilhados, economia colaborativa.
Elas conectam quem tem recursos ociosos, como carro, quarto, tempo, né? A quem precisa. Então, o exemplo é a questão da mobilidade com o aplicativo de Uber, a questão das comidas, quem quer vender, ou pelo menos quer fazer aí o transporte de comidas. Então, essa tecnologia ela vai impulsionando essa economia colaborativa e gerando aí essa gigantesca, né, que a gente chama de gig economy, que é tudo isso que está por trás do serviço compartilhado, que é essa forma de acessar os serviços através da tecnologia ou de uma plataforma que foi criada, onde armazena esses serviços de hotéis, de quartos para alugar. Então, as pessoas vão disponibilizando elas nessas plataformas e você vai podendo ter esse acesso. Hoje é até mais fácil para você viajar, você sai aqui do Acre, não conhece uma realidade do Sul, por exemplo. Através dessas plataformas você consegue otimizar o seu tempo e chegar lá e está tudo pronto, porque você consegue fazer a distância com o uso da plataforma. Tanto viabilizar o seu translado dentro da cidade, a questão de hotelaria, de restaurante, de lugares para frequentar, museus. Então, tudo isso você consegue antecipar através dessas plataformas disponíveis. Nós tivemos uma aula aqui sobre museu virtual, por exemplo, que você consegue fazer um tour pelo museu, conhecê-lo, né, de forma virtual. E aí, numa oportunidade que você tiver para conhecer presencialmente, você pode ir já mais organizado, já sabendo como funciona, onde está cada coisa. Então, a plataforma ela facilita muito a nossa vida, viu? Sobre os impactos sociais e culturais das plataformas. Elas moldam comportamentos, tendências e cultura. Gente, tem um filme disponível na plataforma ou uma série disponível, ela rapidinho viraliza, todo mundo fala sobre a mesma coisa e lá está você também assistindo e fazendo os mesmos comentários. Então, de uma certa forma, vira uma tendência, vira uma cultura, vira memes também, né? E molda comportamentos, fomentam o ativismo digital e a mobilização social. A gente vê isso de forma política, né? Nas redes sociais também. Causas ativistas que muitas das vezes são levantadas bandeiras nessas redes sociais, criam comunidades online com interesse em comum e geram pressão por padrões de beleza e consumo, que também é algo que a gente já falou em outras oportunidades aqui na nossa aula, sobre essa questão da pressão mesmo por padrões de beleza e consumo que as redes, as plataformas digitais provocam nas pessoas, especialmente nos jovens. Outra questão importante, gente, é sobre privacidade e segurança de dados. Isso aqui é coisa séria. E a gente sabe que mesmo com todo esse cuidado, a gente ainda tem os nossos dados vazados nas plataformas. Mas ainda que isso aconteça, é importante que a gente tenha o cuidado, que redobre o cuidado. A partir do momento que você começa a utilizar as plataformas digitais, você precisa ter esse cuidado com o fornecimento das suas informações. Informações essas que você só pode disponibilizar no caso de muita necessidade. Então, seus dados pessoais, eles são valiosos. Vazamentos e publicidade direcionada são riscos reais. Isso todo mundo já sabe. Então, configure sempre as opções de privacidade e segurança nas suas plataformas. Sempre que você for entrar, baixar um aplicativo ou baixar uma plataforma tipo Netflix, que o pessoal assiste muito, né? Filmes, plataformas educacionais, vai sempre salvando os seus dados, jogos também, sempre salvando os seus dados, salvando a opção de segurança, né, de privacidade e segurança, para que você não tenha os seus dados vazados por aí. Outra coisa também extremamente importante que a gente vê acontecer
todos os dias nas redes sociais é a desinformação, as fake news, que a minha colega de língua portuguesa, Daniele, vem falando nas aulas frequentemente sobre a divulgação de notícias falsas. Ela fala lá na disciplina de língua portuguesa. E isso é muito sério e é muito comum acontecer nas redes sociais. Essa divulgação massiva mesmo de informações mentirosas que muitas das vezes ganham aí as plataformas e você vai só compartilhando essas informações sem verificar a veracidade delas. Então é muito importante que verifique se isso realmente vem de uma fonte segura para você não ficar disseminando informações duvidosas, né, mentirosas mesmo. Então, para fechar, uma avalanche de informações online, como a gente pode ver, desenvolver, né, o pensamento crítico, se a gente vem sempre recebendo esse tipo de desinformação e aí vai compartilhando. Então é importante buscar diferentes perspectivas e combater a desinformação e as fake news de forma eficaz, tá? Então sempre tenha dúvidas, sempre cheque se essa informação é verdadeira antes de você sair por aí disseminando. Antes dessa atividade, eu preciso reforçar para vocês, que eu não falei aqui, mas assim como existem as plataformas de filmes, né, de vídeos para você assistir, de jogos, de compras, existem também as plataformas de música, onde os artistas aproveitam para divulgar os seus trabalhos. Antes, uma produção musical, um novo disco, era guardado a 7 chaves para que ninguém pudesse ouvir aquela música antes da divulgação oficial do artista, né? Agora não. Agora, a primeira coisa que o artista faz é jogar na plataforma para saber se o público realmente vai receber de uma forma calorosa, né, a sua produção, e aí depois ele lança oficialmente. Então, existem as plataformas de música, de jogos, de vendas, né, de serviços que estão aí disponíveis no mercado. E agora, para a gente fechar esse momento aqui, que a gente parou um pouquinho para poder observar a importância das plataformas na nossa vida, vamos para a nossa atividade, que é a questão de número 1, e já vai fazendo essa pergunta para você. Printa aí e vai marcando no seu celular mesmo. Olha só, uma plataforma digital que se tornou essencial para músicos divulgarem suas composições e interagirem com fãs, além de possibilitar a monetização de seu trabalho por meio de streaming, é letra A, Netflix, B, Duolingo, C, Amazon Prime Video, D, Spotify e letra E, LinkedIn. Então, olhando aí para essas plataformas, eu tenho certeza que você sabe a resposta, porque isso aqui é tão presente no nosso dia a dia que está igual arroz com feijão, não é? Todo mundo sabe, não pode faltar. E aí, eu tenho certeza que você vai acertar essa resposta, porque você sabe que Netflix é de filmes, Duolingo é para aprender inglês, né? A letra C, Amazon Prime Video, é de vídeo também. E Spotify é de quê? De música. LinkedIn é uma rede social. Então, Spotify você tem aí acesso a muitas músicas, né? Uma infinidade de músicas disponíveis para apreciação do público e para comercialização também. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos para a nossa próxima perguntinha, de número 2, que diz o seguinte: qual o principal benefício de plataformas como o Instagram para um fotógrafo iniciante na divulgação de suas artes visuais? Letra A, garante direitos autorais exclusivos sobre todas as imagens postadas sem custos adicionais. Letra B, gera visibilidade instantânea para suas fotos em escala global, alcançando novos públicos. Letra C, oferece treinamento profissional avançado em edição de imagens para iniciantes. Letra D, possibilita a criação de portfólios
impressos, personalizados para cada seguidor. E letra E, permite vender diretamente obras em formato físico com alta lucratividade garantida. Então, assim, o Instagram, a partir do momento em que uma obra ela é disponibilizada, um conteúdo é disponibilizado no Instagram, tem sim essa possibilidade de ter muitos acessos. A gente falou aqui que as redes sociais aproximam as pessoas, não é? A gente consegue ter acesso a pessoas do outro lado do mundo, muito distante da gente. E não vai ser diferente com uma obra artística, com um trabalho fotográfico. Então, quando o fotógrafo ele coloca o seu material para divulgação no Instagram, é com essa intenção de ter visibilidade do seu trabalho, das suas fotos. E essa visibilidade, ela realmente é instantânea. Você posta ali um story para você ver. É rapidinho que você já vê lá várias visualizações. Seja você uma pessoa pública ou uma pessoa comum, que tem aí várias pessoas nas suas redes. E dependendo do conteúdo que você publicou, ele vai tomar uma proporção gigantesca, né? Então, tem sempre essa possibilidade de render. Então, na aula de hoje, nós vimos o quê? Plataformas digitais. E nós falamos sobre como elas moldam a nossa interação e o nosso consumo. Os algoritmos, eles personalizam a sua experiência para o bem ou para o mal, como eu falei, a questão de repente você está ali preso a um conteúdo que ele está sendo divulgado estrategicamente para isso mesmo, para prender a sua atenção, e ele pode nem ser tão bom assim. É preciso ter atenção à questão da privacidade, da segurança dos seus dados, desenvolver o pensamento crítico contra a desinformação. Viu que aquela informação é mentirosa, não divulgue, não dê crédito para ela, não publique, né? Para poder não estar aí disseminando a desinformação, as fake news. E ser um cidadão digital responsável e consciente. Tudo isso a gente aprendeu aqui hoje de uma forma bem rápida, aqui na nossa aula de arte, que foi sobre plataforma digital. A gente usa sempre referências para a produção das nossas aulas. Caso você queira saber mais sobre plataformas digital, você pode acessar as referências que a gente deixa sempre disponíveis nas nossas aulas, ao final das nossas aulas, que você pode estar acessando lá na nossa plataforma, tá? É só um clique e já leva você para onde a gente tirou essa fundamentação das aulas. Inclusive, a nossa aula de hoje está terminando. Logo a gente se encontra na próxima. Até lá!